uma graça muito grande poder estar com você hoje através desse instrumento. Por isso, uma saudação do fundo do meu coração, paz e bem. Eu gostaria de ouvir o retorno, mas não é possível. Mas dentro de mim eu sei que nessa saudação tão bonita de São Francisco, essa paz e esse bem que vem da experiência do encontro pessoal com Deus, chegue até você e eu sei que chegou também até a mim. Há uns dias atrás, o Beto tomou a iniciativa, vendo muitos de vocês, Beto lá de Alhandra, para que a gente pudesse fazer uma experiência de doar o que está no nosso coração nesses últimos tempos e participar de alguma maneira dos retiros de carnaval. Portanto, depois conversando com o Frei, nós vimos que poderia ser não só para vocês que estão nesse retiro aí de carnaval no Nordeste, mas para todos os outros que terão acesso e a oportunidade de viver esse momento de comunhão e de unidade entre nós. E eles pediram que fosse a respeito da fidelidade ao carisma da esperança, que nasceu do carisma da unidade, do movimento dos focolares e do carisma de São Francisco. E se eu penso na fidelidade a esse carisma, vem-me logo no coração a experiência que neste momento nós estamos fazendo, digo, maravilhosa, de voltarmos às origens do nosso carisma, ou seja, a vivência da palavra, a experiência de escolher uma frase do Evangelho, colocar em prática e depois, importante também, comunicar os frutos que essa palavra vivida provocou na minha vida, provocou na nossa vida. Muitos de vocês estão acompanhando, nós estamos nos preparando para a Escola Missionária Internacional, uma inspiração que nasceu fruto da palavra, no momento que nós estávamos, Frei Hans e eu, em adoração, na fazenda de Berlim, há 1 ano e meio atrás, e nesta experiência de olhar para Jesus, deixar-se olhar por Ele, deixar que o seu olhar de amor entrasse no nosso coração, nós sentimos, por que não aproveitar a graça em que agora, na obra, nós transferimos a responsabilidade da gestão, da presidência da obra para a nova geração, de aproveitar esse nosso tempo para vivermos 3 meses na Europa com jovens que passaram pela fazenda, seja pela recuperação, seja pelo voluntariado. Se montou o grupo, criamos também no WhatsApp um grupo para comunicar as experiências dessa preparação para a viagem à Europa. E aí a gente entendeu, a melhor preparação não pode ser senão escolher uma frase do Evangelho e colocar em prática e comunicar essas experiências. Tem sido 2 meses assim, como se nós vivêssemos nos primeiros tempos da fazenda. Porque assim que os missionários e as missionárias começaram a enviar as suas experiências, assim que nós, Frei Hans, Lúcia, Iraci, eu, começamos também a comunicar as nossas experiências, vivíamos entre nós, mesmo que às vezes fosse de maneira online, a sensação de que nós estávamos no momento de fundação. Ou seja, aquela experiência que tive a graça, Frei Hans também, depois Lúcia, Iraci, de viver com os primeiros que começaram conosco essa experiência da palavra. Uma alegria invadia o nosso coração. Cada vez que a gente pegava no celular e um comunicava para o outro de forma breve, né, as experiências, os frutos da palavra, fazia-me recordar aquilo que com Antônio, Beto, T, né, a Lúcia Iraci, experimentávamos pelo fato dessa paz e alegria que vem quando a gente vive a palavra. E aí eu fui redescobrindo que muitas preocupações, ansiedades, angústias, tristezas que às vezes tomam conta do nosso coração, elas vêm exatamente porque nos esquecemos da nossa origem.
da fidelidade ao carisma, que foi o quê? Recuperar dependente químico, fundar fazenda, casar, ser sacerdote, ser consagrado? Nada disso, nada disso. O que encantou o meu coração, quando eu ouvi pelas primeiras vezes o Frei Hans falar na igreja de Nossa Senhora da Glória, quando a Iraci ouvia, depois a Lúcia, o que encantou a nossa vida foi: eu quero viver a palavra, quero fazer a sua vontade, vivendo a palavra no momento presente. Na medida que foi crescendo a obra, que foram crescendo, né, as estruturas, nós podíamos correr o risco de perder essa origem, como qualquer um de vocês, nas preocupações e vicissitudes que nós temos na nossa caminhada sobre essa terra. E aí, a luz vermelha que se acende quando vem essas preocupações, essas angústias, né, deveria nos alertar que devemos fazer a reescolha da nossa vida, que é colocar a nossa casa sobre a rocha. E aqui nós não podemos nos esquecer da catequese que o Papa Francisco fez para nós no ano passado, no dia 1º de abril, quando ele insistiu que para nós estarmos de pé, devemos escutar a sua palavra, colocar em prática. Aí podemos ser homens e mulheres, né? E podemos então experimentar a segurança da sua presença entre nós. Valeria até a pena vocês correrem atrás do vídeo no retiro que vocês vão viver no retiro do Carnaval, e procurar esse vídeo dessa mensagem do Santo Padre, para a gente se apoderar dessa ideia de que devemos fazer uma reescolha da palavra, de viver a palavra, para voltarmos de novo a ter alegria, paz, serenidade, autodomínio, força, sabedoria, todos são frutos do Espírito que vem daqueles que vivem a palavra. Como eu gostaria de que, não só nesse grupo da Escola Missionária Internacional, mas também em todos os grupos GEV, em todas as fazendas, com todos os voluntários, com todos os ex, nós, a corpo, como família, pudéssemos aproveitar desse período de retiro e, como se nós entramos nessa experiência de Quaresma, fazer essa reescolha, fazer de novo essa decisão que parte do nosso coração, é uma decisão lá dentro. Eu quero viver a sua palavra. Para mim, particularmente, recentemente fiz essa experiência muito, muito bonita, quando, estando lá na fazenda de Óbidos, um dos maninhos veio para me procurar e dizer: maninho, eu não consigo entender por que eu não consigo ficar de pé lá fora. Ele manifestou a sua angústia, emocionado. Eu, escutando, senti junto com ele essa impotência. O que eu posso dizer para esse irmão, para que ele entenda que é possível ficar de pé? E aí me veio na cabeça essa experiência que nós estamos fazendo e o pensamento. Deus pede para mim, para você, que eu viva a sua palavra, eu fique de pé hoje, agora, não amanhã, e não daqui a um ano, e não para toda a vida. Deus não me pede que eu fique de pé e que eu vive a sua palavra para toda a vida. Ele me pede agora. Quando eu falei isso para ele, me fez pensar também na minha limitação, e quantas vezes eu confesso, às vezes eu falo para ele: Frei, por que às vezes eu venho confessar os mesmos pecados? E aí veio então esse pensamento, quando eu disse isso para esse irmão, de que Deus me pede para eu estar na graça, eu amar, viver a sua palavra agora, nesse momento, e não depois. E como a vida é feita de momentos presentes, de momento em momento, vivendo a sua palavra, nós vamos chegar até a hora do chamado do nosso encontro com o Senhor, para na eternidade a gente vivermos sem mais nenhuma dessas preocupações. Então, não sei se eu consegui transmitir aquilo que eu tenho no meu coração, né, mas contando com a sua unidade, acreditando que o Espírito Santo, Jesus no meio de vocês, que sem dúvida deve estar muito forte entre vocês, né, vai com certeza explicar muito melhor. E
As comunhões que depois dos temas serão feitas vão exemplificar muito melhor. Mas eu não vou deixar de terminar esse momento, né, dividindo algumas dessas experiências que os maninhos da escola estão partilhando conosco. São tantas, eu gostaria de comunicar, mas não é possível todas, né? Mas eu comunico algumas para, de novo, a gente reacender a chama dessa decisão que um dia nós tomamos quando conhecemos a fazenda, conhecemos esse carisma, quando esse carisma nos fascinou. E eu espero que, escutando essas experiências, você, eu, possamos redefinir onde a nossa casa está implantada, em que tipo de rocha ela está implantada. Vamos escutar, por exemplo, aqui a do Eduardo. A palavra era tocar Jesus. Ele dizia: hoje eu fui resolver de receber algumas agendas, muitos lugares para ir e muita gente sempre dizendo: vem depois, vem amanhã. Isso para mim é complicado. Vocês conhecem essa história, né? Também faz a experiência de vender as agendas, né? Porque eu não tenho carro e as pessoas moram muito longe uma das outras. Diga-se de passagem que o Eduardo é de Mauá, lá da Grande São Paulo. Então eu liguei para um amigo vir em casa de carro me ajudar e consegui resolver algumas coisas, como receber a pendência de R$220 que juntei com um que já tinha para depositar 900 que faltava para a minha passagem para a Escola Missionária Internacional. Quando fui no banco, esse amigo começou a contar as dificuldades que estava passando por falta de trabalho e que ontem tentou vender o carro e não conseguiu, e hoje havia tentado fazer a penhora da sua aliança. Isso para pagar o aluguel. Foi muito, mas muito difícil mesmo para mim quando ele disse se eu poderia emprestar a ele o dinheiro, pois eu sei que ele sempre se enrolou com dívidas. Mas ver ele falando que o filho às vezes pede um Danone e ele não pode dar, foi forte. Lembrei da minha infância muito simples. Foi por isso que hoje eu fiz o depósito de R$450 para a minha passagem, pois eu confiei na palavra e pude tocar Jesus naquela situação. Conto com a graça de Deus e de tudo que será por sua providência e dará certo. Alegria em poder ajudar quem passa pela droga é a mesma de ajudar em outra situação. Vamos contar outra. César. Precisa dizer quem, né? César, aí da Paraíba. Hoje pela manhã vi no Face de um maninho que encaminhei para a fazenda em 2014 e ele ficou na fazenda há 4 meses. Eu também fui o responsável financeiro assumindo a entrada e as cestas. Agradecendo pelo livramento, ele estava agradecendo pelo livramento dado por Deus a ele, no intuito de viver a palavra, estender a mão, escrevi um comentário dizendo: que bom, meu irmão, que estais bem. Qualquer coisa, mande as ordens. A mãe dele viu e curtiu o comentário, e logo que vi, me recoloquei e entendi que a experiência era mais profunda, porque quando ele desistiu, ela pôs a culpa no corpo da fazenda. E de tanto ela reclamar, inclusive no meu Face, eu excluíra dos meus amigos. Então hoje, depois dessa atitude dela, vi a graça que Deus me dava de recomeçar. Mandei um convite de amizade para ela e um recado dizendo: me desculpe, Rose. Ela respondeu que não tinha o que desculpar. Então comecei a conversar para aproveitar a oportunidade de reconstruir aquele relacionamento de antes e pedi para falar com o maninho que tinha sofrido uma tentativa de homicídio a tiros no pescoço. Depois de muita conversa e de repetir que tinha se arrependido de ter saído da fazenda, eu disse: você já conhece tudo, o local, as dificuldades, a metodologia, as normas, tudo. Se está arrependido, por que não volta? Ele disse: minha mãe não tem condições financeiras, pois gastou até o que não tinha para cuidar de mim por conta do tiro. Aí senti
que Deus me pedia algo extremamente importante. Como Jesus que curou no dia de sábado. Eu resolvi confiar até o fim novamente e sem reservas, sem pensar em mim mesmo. É porque no meu coração participo desta escola, com o único intuito de amar ao próximo onde quer que seja. Dei parte do meu dinheiro, da minha viagem, para que ele pudesse entrar na fazenda hoje e assumir novamente as cestas dele, juntamente com a mãe e a irmã. Fui com meu pai levar ele lá. E foi uma alegria tão grande ver ele beijar a porta do quarto antes de entrar. Aproveitamos, eu e meu pai, para almoçar com eles. Antes que eu me esqueça, recebi uma graça nessa questão financeira. O padrinho disse: César, pague somente X, o resto eu, como família, vou abraçar, porque as vendas do final de semana foram ótimas. As vendas que Deus me deu a graça de ajudar muito. Muito obrigado à atenção de todos vocês. Eu achei interessante a experiência porque, você veja, até no Face, né, até através desses instrumentos, você olha aqui para os maninhos que estão gravando aqui, né, nós podemos viver a sua palavra. Né? Penso que dá mais tempo para mais uma, né? Quanto nós temos ainda? Né? Aí. Mais uma então. É do Alexandro. A palavra era: Deus não é injusto para esquecer aquilo que estais fazendo. Fiquei uma semana com os meus filhos. Renan, 6 anos, e Lorena, 3 anos. Uma semana maravilhosa. Passeios, clube, shopping e missa. Morri de minhas vontades para fazer a vontade deles. Os amei como nunca os havia amado. Qual foi o fruto desta experiência? Minha filha tem apenas 3 anos e me conhece muito pouco. E, de início, mal me chamava de pai. Eu era ausente e ela tinha o atual marido de sua mãe como referência de pai. E eu era ausente e ela como referência de pai. São João da Cruz: aonde não há amor, coloque amor e encontrará. Os amei intensamente e eles não queriam ir embora. E minha pequena foi embora me chamando de paizinho. Choro toda vez que eu vejo esse vídeo. Ele gravou o vídeo e depois mandou para nós por essa experiência. E vamos lá para a última. Espero não cansar vocês, viu? Mas sabe como é que é? Quando a gente está inflamado e cheio de entusiasmo, quer comunicar, né? A alegria da experiência que a gente faz. Essa é do Valdemir, aqui da região de São Paulo. Um pouco da experiência da palavra hoje vivida por mim. A mesma: Deus não é injusto para esquecer aquilo que estais fazendo. Hoje pela manhã, atendendo meus pacientes, Valdemir é fisioterapeuta, quando estava para atender o último paciente, um senhor de 96 anos, cheguei na residência dele, eram 10 horas, e estava tomando o café da manhã. Então resolvi amar e esperar ele acabar, e com isto iria me atrasar. Mas pensei: preciso viver a palavra concretamente. Porém, minha mãe foi viajar para São Paulo, na casa de minha irmã, e fiquei em casa sozinho, entre aspas, pois Deus sempre está com a gente. Precisava chegar em casa e ainda fazer o almoço. E terminando de tomar café. A filha que estava cuidando dele, sozinha, me disse: preciso ir ao banco, teria como você ficar com ele? Foi nessa hora que veio outra vez a palavra de hoje em minha cabeça: fazer o bem, pois Deus não é injusto para esquecer. Então disse: pode ir, sim, eu fico com ele. E assim ela o fez. Fiz a fisioterapia, terminei-a e fiquei ali procurando amar aquele senhor de 96 anos com tantas experiências de vida vividas em sua vida. E ele começou a contar um pouco dela. Foi muito gratificante aquele momento que fazia companhia com ele, pois procurei ver neste Senhor o próprio Deus. Pois a palavra diz: ele vive em cada pessoa e é perseverar no amor. E eu tinha ainda que fazer o almoço, atender outra paciente às 13 horas e, por fim,
Cheguei em casa, fiz o almoço, almocei e ainda arrumei toda a cozinha. E fui tomar um banho e já estava na hora de ir atender a outra paciente. E por fim, deu tudo certo. E depois cheguei de atender a outra paciente, procurei meditar outra vez a palavra e percebo que quando vivemos plenamente a palavra e procuramos amar de verdade, sem querer nada em troca, é graça sobre graças em nossas vidas. Nós todos, sem dúvida, que vivemos agora fora da fazenda, nas responsabilidades da vida, constantemente passamos por essa experiência de muitas coisas para resolver, né? Eu espero que com essa nova decisão na minha vida, na sua vida, nós possamos experimentar essa paz, voltar a experimentar essa serenidade, essa alegria que a palavra no momento presente nos dá. E por isso voltarmos à origem do nosso carisma. E aí eu gostaria de deixar uma tarefa de casa, como nós estamos fazendo na Escola Missionária Internacional, né? Gostaria de lançar o desafio para a gente voltar às origens, quando naquela época, nos anos 80, nós tínhamos um jornalzinho onde a gente colocava em comum as experiências da palavra. Depois a obra cresceu e isso ficou praticamente impossível de fazer. Mas agora, com esses meios de comunicação, como vocês puderam ver aqui nas experiências que eu contei, é muito rápido. E por isso eu gostaria de propor que você partilhasse a sua experiência pelo áudio e nós pudéssemos, através desse novo aplicativo, que espero que a maioria já tenha, da Fazenda da Esperança, comunicar através da Rádio Fazenda da Esperança. Nós estamos montando um bloco das experiências da palavra, começando com a Escola Missionária Internacional. E aí vocês poderiam fazer esse áudio, tendo presente que a experiência deve sempre conter o fato, a frase e o fruto. E tomar o cuidado de não fazer reflexão da palavra, mas focar, como vocês viram nas experiências que eu contei aqui, na experiência, no fato que aconteceu, na frase que te iluminou e nos frutos da palavra colocada em prática. E aí, anota aí o WhatsApp da Débora, que pode receber o seu áudio, que não pode passar mais do que 2 minutos. Se passar de 2 minutos, ela nem vai olhar, nem vai escutar, viu? Então anota aí, 012 98 101 9123. Repetindo, 012 98 101 9123. E aí, quem sabe, nós vamos aumentando essa experiência e dando a possibilidade de muitos outros poderem participar e interagirmos através da Rádio Fazenda da Esperança.